com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Uma manhã gostosa, muito agradável. Eu posso olhar pela minha janela, ouvir pássaros cantando, ver o céu azul. É muito gostoso saber que o Senhor é quem preparou mais um dia para nós, para a minha vida, para a sua vida, um tempo especial, o qual podemos nos achegar à sua presença e reconhecer a sua majestade, desfrutar daquilo que Deus tem nos dado a cada momento. E eu quero convidá-lo a fechar seus olhos neste momento. Estamos orando, agradecendo a Deus e colocando esse tempo também na presença do Senhor. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela noite que tivemos, pelo repouso, agradecer ao Senhor pelo cuidado, por mais uma manhã que o Senhor nos dá, a oportunidade de estarmos reunidos, ouvindo, ó Pai, da Tua Palavra, crescendo espiritualmente, crescendo no conhecimento da Tua Palavra. Muito obrigado. Nos conduz debaixo da Tua graça, da Tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Beth, bom dia, Ione. Quem mais tem aqui? Eu poder cumprimentar vocês, queridos. As fotinhas, como eu sempre comento, as fotinhas pequenas, eu acredito que ali tem uma fotinha, acho que é a Dona Eunice. Bom dia, Dona Eunice. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bom dia, Flávio, né? Não sei se o Flávio está conectado com a Ione hoje ali, mas bom dia. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor. Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo. Bom dia, Priscila, Sofia. Sejam muito bem-vindos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 34. O Salmo 34 diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. A palavra do Senhor, quando ela é exposta, ou quando nós meditamos sobre ela, o salmista Davi aqui ele vai dizer inicialmente: bendirei ao Senhor. O bem dizer é reconhecer através da fala, através até mesmo das nossas atitudes, que o Senhor está com você, reconhecer que o Senhor está cuidando de você e Ele está contigo em todo o tempo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, ou seja, o meu prazer está em ler a palavra, nos preceitos, naquilo que eu conheço sobre o Senhor. E agora ele faz um convite comunitário, verso 3, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Depois ele vai dizer, busquei, agora como um exemplo didático, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, assim como Davi buscou ao Senhor, você também pode buscar. E ele finalmente diz, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ou seja, contemplai e sereis iluminados. A marca que nós temos hoje no Novo Testamento, aquele está no Antigo, mas o Novo, é a marca do Espírito Santo, o qual está esse penhor do Espírito Santo, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus fortaleça você grandemente, você e sua família. Bom dia, Geni. Bom dia. Também o Flávio está conectado. Glórias a Deus, né? Nós nos alegramos de estarmos juntos, buscando a face do Senhor esta manhã. Diego, bom dia. Diego, Camila, também bom dia. Em nome de Jesus. Quero convidá-los a cantar um cântico que eu acredito que faz um tempinho que a gente não canta, que ele chama-se Luz do Mundo. Convido você a adorar comigo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva
para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Quero convidá-lo a fechar ainda seus olhos em oração. Ó querido Deus, como diz esse cântico, nunca conseguiremos mensurar, ó Pai, o sacrifício de Cristo na cruz. Nunca terá um valor que poderemos pagar pelo seu Filho sacrificado ali na cruz. Mas esta manhã podemos adorar ao Senhor, colocar, ó Pai, os nossos corações, nos derramar diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus e que estamos aqui esta manhã, virtual, mas estamos juntos esta manhã, como igreja, a igreja viva de Cristo, para dizer que nós amamos ao Senhor e que nós queremos apenas adorar ao Senhor. Oramos no nome daquele que nos salvou, Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Dona Rosa, bom dia, Dona Rosina, Tia Melinha. Agora aqui já é um grupo, né? Ó, é a Dona Rosa, a Tia Melinha, a Sofia, a Ilu, né? Não é sempre que a Ilu e a Sofia podem estar conectadas, mas já vai um bom dia e um grande abraço. A Dona Rosina, o presbítero Néditon, o Fabinho, a Larissa, deixa eu ver, a Tia Dalvinha, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui que apareceu para mim de novo. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta manhã nós estamos entrando na última lição da nossa revista, né? Eu vou falar para vocês, no começo eu fui um pouco cético quanto a essa revista, porque quando ela falava sobre a atualidade, desafios da atualidade, e por ela não ser desses últimos 2 anos, eu pensei, essa revista aqui talvez vai ser difícil ajustar e fazer assim um link, né, com o nosso tempo, com a questão da pandemia, mas à medida que nós fomos passando pelas lições, eu vi assim que foi um tempo muito gostoso, muito agradável, os assuntos foram interessantes e creio que esta revista para nós foi uma grande bênção. Na semana que vem eu vou depois passar algumas sugestões, mas será assim um prazer depois dividir também
essa tarefa de escolher com os irmãos. Porque também é interessante, né, nós encontrarmos temas que estejam conectados com a nossa realidade, com aquilo que nós queremos trabalhar na nossa vida, também na questão do crescimento espiritual. E eu acredito que a revista, nesta revista Desafios da Atualidade, nós conseguimos linkar todas as áreas e falar sobre coisas importantes na vida cristã, na nossa vida, e também ter crescimento nessa área. Hoje, a última lição é o cristão e a maldade. O cristão e a maldade. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. O verso do 12 ao verso número 19. 12 ao 19. Então, Provérbios capítulo 6, verso 12 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Eu vou ler novamente o verso número 16. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Então, seis coisas, e a sétima o Senhor abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha que profere mentiras, e finalmente o sétimo, o que semeia contenda entre os irmãos. Seguindo aqui a introdução da revista, no mundo atual a maldade impera. Todo dia tomamos conhecimento de atos de maldade praticados pelo ser humano contra o seu semelhante, né? Vamos atualizar. O caso que está em evidência é do Lázaro, né? Pelas maldades, apesar que existe no Brasil, até comento sobre isso, que no Brasil sempre existem piadas, né? Na mídia, sempre tem uma piadinha, uma brincadeira, mas é algo muito sério o que está acontecendo, né? E um tanto assim triste, né, para as famílias, mas Deus também, creio que Deus é soberano, até mesmo sobre a maldade do ser humano. Do ponto de vista teológico, a maldade é consequência do quê? Do pecado. Por quê? O pecado arraigado no coração humano devido ao que? A queda. Então, quando teve a queda lá atrás, a maldade, o pecado entrou no coração do ser humano. Por isso, agora, a maldade é consequência do quê? Do pecado. Uma vez que o que é o pecado? É tudo aquilo que nós fazemos que está em desconformidade com a vontade de Deus. Se nós estamos longe daquilo que agrada e exalta a Deus, então quer dizer que nós estamos longe também e estamos vivendo na presença ou desfrutando do pecado. O pendor para o mal escraviza e leva o indivíduo a cometer toda sorte de impiedades. Onde está isso? Quero convidar a abrir a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 6, o verso é o número 19. Romanos 6, o verso é o número 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne.
Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, o homem na sua natureza, o homem natural, ele pode até fazer coisas boas. Jesus vai dizer, os maus fazem coisas boas para os maus. Mas aqueles que são revestidos agora desta justiça, dessa santificação, o coração deles é moldado segundo a vontade e a glória de Deus. Por isso, quando pensamos sobre a vida cristã, nós precisamos sempre estar com o nosso parâmetro focado em Deus. É somente através da experiência da graça que há em Cristo que o homem pode se libertar do pecado e subjugar o mal que jaz em seu coração. Então, como nós podemos dominar a maldade do nosso coração? Somente quando nós estamos em Cristo. Porque Cristo é o único que pode agora transformar. Ele vai usar uma palavra. O homem pode se libertar do pecado e subjugar o mal. Então, ele usa essa expressão subjugar o mal, ou seja, no sentido de nós podemos dominá-lo, dominar aquilo que está dentro do nosso coração e procurar não fazer mais. Há uma mudança de vida. Nós chamamos isso de conversão. Então, a conversão é o quê? A mudança, no sentido que estou no sentido e volto 180 graus ali para outro sentido, o sentido da graça de Deus voltando-se para o próprio Senhor Jesus. Para dominar os impulsos da maldade é preciso viver sob a direção do Espírito Santo. Paulo, ele já vai exortar a igreja ali em Gálatas, se você quiser abrir Gálatas 5, 16 e 27, ele vai exortar a igreja sobre a ação do Espírito Santo na vida comunitária também. Veja só, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, quem anda no Espírito consegue vencer a carne. E ele vai explicar o porquê isso acontece. Porque a carne milita contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo contra a carne. Então há uma luta constante do Espírito Santo contra a nossa carne. Porque o Espírito Santo quer nos levar a uma transformação diária. A cada minuto nós somos trabalhados por Deus, pelo Espírito Santo, para vivermos debaixo da vontade de Deus. E há uma luta contra a carne, porque a carne ela é tendenciosa, ela quer continuar como está fazendo, porque a sua natureza, assim como o pecado que foi herdado no seu DNA, ela quer continuar vivendo segundo a sua vontade. Ela quer viver, vamos pensar, eu me lembro, eu gostava dos filmes de cowboy, né? Que os meus pais assistiam, mas eu me lembro sempre dos cavalos selvagens. Um cavalo selvagem que está vivendo no mato. Uma vez tinha até um filme sobre cavalos selvagens. E esses cavalos, eles não queriam ser domados, não queriam ser dominados. Assim também a nossa carne. Ela quer viver, correr para onde ela quer, do jeito que ela quer. Mas agora em Cristo, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração e aquietar a nossa alma, para entendermos e ouvirmos ao Senhor. Então o Espírito, agora a carne e o Espírito Santo, eles militam, eles brigam entre si, porque são opostos, finalizando aqui, entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Por que não fazer o meu querer? Porque uma vez que eu estou conectado na vontade de Deus, qual vontade eu devo fazer? A de Deus. Por isso, quando o Espírito Santo vai atuando dentro do meu coração, o meu desejo é fazer e viver a vontade de Deus. Como explicar isso dentro do racional? Parece loucura para o homem natural. Por isso, Jesus vai dizer que as coisas naturais se discernem naturalmente, na carne, e espiritual se discerne espiritualmente. Se o Espírito Santo não nos revelar isso, e se o Espírito Santo não nos mostrar a vontade de Deus,
nós continuamos na nossa carne. Por exemplo, eu posso viver dentro da igreja, no meio de cristãos e ainda precisar de um novo nascimento. Como é possível isso, pastor? É possível? Sim, é possível. Porque o nosso encontro pessoal com Cristo, ele faz necessário para que haja essa transformação do nosso ser. Uma vez que eu sou dono da minha vida, eu falo mesmo, eu penso mesmo, eu sou assim, né? Como muitos pregadores falavam, que era a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Essa é uma visão que não é cristã. Porque o cristão, ele diz, eu nasci assim, mas eu quero uma mudança. Eu cresci assim, mas Cristo agora vai transformar o meu coração. E eu não vou mais ser sempre assim, eu vou ser segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo é um grande exemplo, ele que está trazendo essa fala aos Gálatas. Quando ele estava no caminho de Damasco, até então ele era um perseguidor da igreja, porque no seu entendimento humano, ele fazia uma coisa boa para o Estado. Ele fazia uma coisa segundo a sua carne, segundo a sua vontade. Então ele era bom naquilo que ele fazia, segundo a sua profissão e aquilo que ele havia sido preparado. Mas quando há uma conversão, quando ele compreende o chamado de Cristo, e Cristo o encontra pessoalmente ali no caminho de Damasco, ele pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Agora ali naquele encontro, ele também compreende que Cristo vive, que Cristo é o Filho de Deus e que a sua vida, a partir daquele momento, não é mais guiada pelas suas obras, mas é guiada pela presença do Espírito Santo constante na sua vida. Tanto que ele vai revolucionar o Novo Testamento. Se você, por exemplo, pega os discípulos que ficaram ali em Jerusalém, até então, tem um momento que você vê que Pedro vai ser puxado a orelha de Pedro, Paulo vai puxar a orelha de Pedro, dizendo, Pedro, você está sendo tendencioso, porque quando os gentios, ou seja, aqueles que não conheciam a Cristo, estavam na igreja e tinham judeus que haviam se convertido do judaísmo, Pedro era mais tendencioso aos judeus do que aos gentios. E chega um momento que Paulo vai puxar a orelha de Pedro dizendo, Pedro, que negócio é esse? Não existe, Cristo não faz acepção de pessoas, o reino dos céus não tem acepção de pessoas. Ou seja, todos nós compareceremos igualmente perante o tribunal de Cristo. Todos nós estamos em igualdade de vida, por isso precisamos desfrutar também do amor, do cuidado e do respeito de uns para com os outros. Continuando aqui, ainda que nem sempre se traduza os atos de violência física, muitas vezes a maldade está presente até no coração dos crentes. Meu pai, na igreja existe maldade? Existe. Porque apesar de ser uma igreja, que nós vamos para adorar a Deus, mas a igreja ela é para aqueles que precisam ser curados. Assim também como Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico são os doentes. E uma vez que nós estamos juntos, sendo tratados na comunidade de fé, agora a maldade que está nos nossos corações vai sendo trabalhado dentro desse corpo. Por isso nós, como um todo, vamos servindo de suporte de uns para com os outros, para que todos nós cheguemos à maturidade da fé cristã e alcancemos realmente um coração segundo a vontade de Deus. Continuando, pensamentos e palavras maliciosas muitas vezes se verificam entre os membros da família da fé. Porém, isso é inadmissível. Então, quando nós agimos ou falamos, até mesmo de uma forma tendenciosa, maliciosa ou com interesses, nós precisamos ter este cuidado e deixar o nosso coração ser tratado por Deus. Como veremos, olha só, isso é inadmissível, como veremos neste estudo. Nesta primeira etapa foi apenas a introdução.
A maldade presente no mundo é contagiosa, é pior do que o coronavírus, né? Nós achamos que o coronavírus aí é o primeiro nos últimos anos. Não, a maldade continua imperando já há muito tempo. Desde que o pecado entrou no mundo, com a queda de nossos primeiros pais, o coração humano tornou-se propenso a praticar todo tipo de maldade. O capítulo 6 de Gênesis descreve a tragédia que se abateu sobre a humanidade caída, traduzida em maldades de toda a sorte. Vamos abrir lá? Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. É um texto conhecido nosso. Vou usar as duas mãos que é mais fácil. Gênesis capítulo 6, do verso número 5 ao verso número 11. Então, Gênesis capítulo 6, do verso número 5 ao verso número 11. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Percebe? Essa maldade é porque imperava o pecado original e o homem e a mulher estavam ali inseridos. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Veja só, verso número 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então eu me arrependo de fazer eles. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, quando nós olhamos para a história de Noé, nós vemos, estamos sempre lembrando da arca. A arca de Noé, que os bichinhos entraram na arca, e depois de um período a terra secou, ele desceu, Então, existe esse momento. Mas por quê? O que levou Deus à questão de fazer uma arca? Na verdade, é porque a maldade, que é o nosso tema central, a maldade do homem estava imperando e ela cresceu de tamanha forma que Deus se aborreceu. Você já se aborreceu de alguma coisa? Meu pai usava muito esse termo, né? Aborreceu, para de aborrecer. E eu me lembro assim, quando eu penso nesse texto, né? E Deus se aborreceu. Deus estava triste, ou como quem não quer mais saber desse tal de ser humano, a ponto que quando ele olha para a vida de Noé, ele vê a esperança ali, como nós também. Quando olhamos para um ser humano, nós podemos nos aborrecer, podemos até desistir, mas quando olhamos para Cristo, o nosso coração se enche de esperança. Então, voltando aqui, lamentavelmente a maldade que brota de corações corrompidos contagia quem? O mundo todo, como um todo. Por isso, devemos tomar todo cuidado. Primeiramente, devemos tomar cuidado para que não sejamos vítimas dos malfeitores. É seguro manter distância do homem de Belial, que é aqui no nosso texto base de hoje, mencionado no texto, no verso número 6, capítulo 6, o verso número 12. Se você não pegou o comecinho, nós estamos em Provérbios, né? Provérbios capítulo 6. Segundo o comentário bíblico da Bíblia, de estudo da Bíblia de Genebra, a expressão provavelmente indique uma pessoa vil e sem valor, dotada de um elemento de malevolência ativa. Os versos 13 e 14 descrevem a ação do homem de Belial. Ele dissimula, maquina o mal e semeia contendas. A Bíblia aconselha o servo de Deus a manter distância de tais pessoas.
Provérbios 4, de 14 a 17. No Salmo 119, 115, o salmista declara: Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Devemos tomar o cuidado com a maldade. Então, deixa eu fazer uma pausa antes aqui. Esse salmo é muito interessante, porque apartai-vos de mim, malfeitores, ou seja, eu posso escolher com quem eu vou andar, ou com pessoas com quais pessoas eu vou caminhar. Claro, aqui tem um cuidado também. Não é porque a pessoa ela não é assim de boa índole que também não há esperança para ela, porque senão nós também nos isolaremos de todos, assim como foi feito na história da igreja. Os mosteiros eram o quê? Era um isolamento de pessoas que iam para viver da fé isolados, num lugar retirado da cidade, onde eles iam se abster de todo mal, de toda maldade, de todo pecado. E eu creio que até mesmo nesses momentos imperava o pecado. Por quê? Quando nós achamos que podemos vencer por nós mesmos, pelas nossas ações, o mal ou o pecado, nós já estamos pecando. Estamos dizendo que Cristo em nós não é suficiente para nos perdoar e para transformar o nosso coração. Por isso, quando nós nos achegamos a pessoas que têm dificuldade, ou então não sei se eu vou usar a palavra certa, não teve boas escolhas no caminho da sua vida, quando nós nos achegamos a elas, nós nos achegamos em amor, em cuidado, para abençoar e para também proclamar a palavra de Deus. Nós podemos pregar, Santo Agostinho dizia: pregue a palavra e, se preciso, fale. Ou seja, através das nossas atitudes, nós estamos pregando a palavra de Deus. E quando nós nos achegamos às pessoas, nós podemos ser suporte para elas viverem e conseguirem vencer as suas dificuldades. Talvez a dificuldade na vida do seu semelhante seja diferente da sua, por isso que nós nos completamos e precisamos ter esse cuidado. Então, quando o salmista diz: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus, ele está dizendo: eu quero viver a santidade de Deus no meu coração. Apesar de nós vivermos na mesma sociedade, eu ainda abro mão daquilo que não exalta a Deus, porque eu quero guardar no meu coração tudo que agrada, tudo que serve de adoração ao meu Deus. Devemos tomar cuidado com a maldade, também porque ela pode influenciar, É o que eu comentei com a questão das influências, más influências. Nós precisamos tomar cuidado para não... nós vamos para ser luz e viramos escuridão, por isso nós precisamos ter esse cuidado. Quem convive com malfeitores corre o risco de aprender com eles a praticar a maldade. O Salmo 1, que fala sobre a bem-aventurança do justo, adverte quanto a esse perigo. Quem anda no caminho dos ímpios corre o risco de se deter, e quem se detém corre o risco de se assentar com eles. Ou seja, o assentar aqui é comer juntos, ou seja, compartilhar daquilo que é errado. Uma vez que é errado, não é só errado aqui, é errado em todo lugar. Uma vez que nós sabemos que não agrada a Deus, mesmo que seja escondido, continua não agradando a Deus. Mesmo que não seja manifesto à igreja, continua sendo errado. Uma vez que para Deus está errado e ponto final. E nós precisamos tomar cuidado para não compactuar. A maldade presente no mundo tem um efeito contagioso sobre as pessoas, como já foi mencionado. É somente através da nova vida em Cristo e o viver no Espírito que o homem consegue resistir às obras más da carne. Uma vez na faculdade, nós tínhamos, tinha às vezes meses que a gente assistia um filme na faculdade, como aula,
e depois nós fazíamos uma análise, né, desse filme. E nós assistimos um filme chamado Escritores da Liberdade. Escritores da Liberdade foi um filme muito interessante. Por quê? E, se eu não me engano, tem livros. Tem um livro também de Escritores da Liberdade. Mas eu vou aqui comentar um pouquinho. É uma professora que ela vai trabalhar numa escola de subúrbio e aquela é considerada uma das piores escolas, pela violência, escola assim que ninguém gostaria de trabalhar. E ela é uma moça assim, bem diferente, né, do ambiente da escola. E no período em que ela está dando aula, ela começa a dar a aula assim, a sala está um terror, né? Todo mundo um brigando com o outro, ninguém presta atenção nela falando, e ela vai trabalhando o coração daqueles meninos. E ela se dedica de tal forma que no final de todas as coisas, ela consegue fazer algo extraordinário dentro de uma comunidade assim chamada excluída. Se você tiver a curiosidade, se você tem o Netflix ou então tem outra forma de assistir filmes, procura Escritores da Liberdade. Você vai gostar. Tem um pouquinho de violência porque o filme ele é baseado num subúrbio americano onde há violência, mas é um filme que vale a pena assistir, tá bom? 2. Os efeitos da maldade são dolorosos, tanto para as vítimas quanto para os autores. A maldade é destrutiva, ela destrói sonhos, destrói a alegria, destrói a felicidade. Todos quantos já foram vítimas de algum tipo de maldade sabem quão doloroso isso é. Entretanto, a Bíblia assegura que a maldade que tanto destrói será também destruída juntamente com seus agentes. Mais cedo ou mais tarde isso acontecerá. Descrevendo o homem que pratica a maldade, o texto declara, esse está lá em Provérbios 16:15. A sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Quem anda somente fazendo mal, acabará sendo apanhado pela sua própria maldade. Novamente, Provérbios capítulo 11, versos 5 e 6. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas a sua maldade os pérfidos serão apanhados. Então nós vemos que a palavra de Deus traz instruções também para aqueles que vivem a maldade. E mesmo que eles pareçam estar prosperando, um dia, como diz aí a gíria, a casinha cai. Um dia chegará a conta e o Senhor vem sim em favor daqueles que Ele ama. Escrevendo aos Gálatas, Paulo afirma que, isso está em Gálatas 5, 7 e 8. Aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então aqui o Espírito Santo. Então mas o que semeia para o Espírito Santo, ou seja, aquele que semeia engrandecendo a Deus, trazendo crescimento ao seu coração, esse será diferenciado. Esse será realmente aquele que colherá para a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo afirma que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Então eles vão de mal a pior, porque eles enganam sim, mas também eles são enganados. Outra fala da palavra do Senhor é que um abismo chama outro abismo. Então, um exemplo claro disso é uma mentira. Você pode contar uma mentira, daqui a pouco a pessoa faz uma outra pergunta, você precisa justificar aquela mentira. E um abismo vai chamando outro abismo. E aí quando você vê, você está numa situação que não consegue voltar. Por quê? À medida que nós vamos nos engodando nesse meio, também nós vamos ficando em dificuldade e longe da presença de Deus. Ainda que o malfeitor escape por algum tempo, com certeza não escapará do juízo de Deus.
No Salmo 37:9, o salmista declara o seguinte, que os malfeitores serão exterminados. Então, os malfeitores serão exterminados. Essa aqui é uma advertência muito grande. Terceiro e último ponto. Deus abomina a maldade. Deus abomina a maldade. O texto de Provérbios, que é o nosso texto base, verso 16 a 19, é uma advertência contra a maldade. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. De forma enfática, o sábio, você olhar para a comunidade, constantemente está sendo trabalhada e transformada por Deus. E muitas vezes, quando pessoas são usadas para produzir contendas, elas acabam destruindo um projeto ou um processo longo de transformação que já havia se iniciado. Se você já viveu na igreja e já viveu os ritos, né, da igreja, você vai notar que a transformação de um irmão, ela é um processo. E dentro deste processo, né, agora Deus vai trabalhando os corações. E a contenda, ela pode destruir, porque existem pessoas novas na fé que podem se frustrar com a igreja, ou mesmo servir de mau exemplo, para que a igreja cresça e a igreja de Cristo Jesus seja esse agente de transformação. O texto de Gênesis 6, já citado, mostra o quanto Deus abomina a maldade. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Ou seja, para Deus, essa maldade, na verdade, esta maldade que impera na vida do ser humano, isso é a abominação do ser humano, do homem para com Deus. A maldade que impera no mundo é uma afronta a Deus, como declara o profeta Oséias. Oséias capítulo 4, de verso 1 a verso 8. Vivemos dias difíceis, pois assistimos à multiplicação da maldade, porém devemos ter certeza de que Deus não assiste passivamente ao aparente triunfo do mal sobre o bem. Chegará o momento em que a sua poderosa mão agirá para eliminar toda a maldade e fazer o bem triunfar. Esse texto você pode encontrar lá em Apocalipse 21, quando fala sobre a Nova Jerusalém e a destruição de todo o mal. Onde a Nova Jerusalém não haverá mais dor, não haverá mais choro, ranger de dentes. Ali não haverá mais o pecado, porque o que era velho ficou para trás, e agora as novas coisas, um novo tempo, uma nova vida, nós desfrutaremos eternamente. Cuidado com a maldade. Consideremos a recomendação bíblica. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, 1 Pedro 2, 1 e 2. Para a discussão, você acha que é possível haver maldade até no relacionamento entre irmãos em Cristo? Pode haver maldade? Eu acredito que sim, né? Não vamos ser ingênuos nesse ponto. Há maldade, sim. Mas também, ao mesmo tempo que há maldade, eu já vi muitas vezes a pessoa falar com maldade, mas como o outro que recebia estava em espírito, ele recebe de uma forma diferente a palavra mal colocada. Assim também é possível falar, mas também é possível a gente absorver
de uma forma diferente. Por isso, quando o salmista diz, coloque guardas à minha boca, muitas vezes nós precisamos orar para que o Senhor coloque guardas no meu ouvido, para que eu ouça aquilo que agrada ao Senhor, para que eu ouça e o meu ouvido tenha esse cuidado de ouvir segundo aquilo que agrada e exalta o nome do Senhor. Então, 2. Você acha que o esforço para vencer o mal com o bem dá resultado? Eu tenho certeza disso. Se a pessoa ela faz um esforço para mudar aquilo que ela vê que está errado, e eu acredito que haverá grandes resultados. Nós já vimos grandes frustrações na vida cristã, porque nós tomamos atitudes, ou então mesmo as nossas ações estavam vinculadas ao nosso querer. Eu me ofendo, tudo eu me ofendo, tudo eu sou de cristalzinho. Não, é possível mudar as coisas. E mesmo quando há uma afronta à sua vida, você pode orar a Deus e conversar com o Senhor. Por isso que os céus estão abertos, para que a gente transforme. É possível vencer o mal com o bem, isso dá resultado? É possível sim. E o resultado, na verdade, é experimentado somente por aqueles que fazem. Então, se a pessoa lançou uma palavra, às vezes mal colocada, nós temos que ter a sabedoria e o cuidado para com aquela pessoa. Às vezes, ela não foi feliz na palavra. E às vezes foi até um dardo do inimigo contra a sua vida e até a vida dela. E nós podemos tratar os nossos corações segundo a palavra de Deus. 3, você tem algum sentimento maldoso alojado no coração? Se não tem, graças a Deus. Se tiver, confesse-o a Jesus agora, dispondo-se a cumprir o mandamento do amor. Então, esse 3 aqui é uma recomendação. Você tem algum sentimento maldoso alojado no coração? Se não tem, graças a Deus. Agora, se tiver, confesse a Jesus agora, dispondo-se a cumprir o mandamento do amor. Para pensar. Existem 2 coisas igualmente terríveis. Uma faca nas mãos de um louco e uma grande inteligência na cabeça de um malvado. Vou ler novamente. Existem 2 coisas igualmente terríveis, uma faca nas mãos de um louco e uma grande inteligência na cabeça de um malvado. Voltaire, esse é o autor desta frase. Então, para a gente pensar e refletir também. Que você possa se despojar, retirar toda a maldade do seu coração e buscar no Senhor a resposta para os seus sentimentos, para a sua fé. Não viva a fé. Eu lembro que tinha até uma piadinha, era assim, você não é piolho para ir pela cabeça dos outros, né? Então, apesar da piadinha ser engraçada, realmente nós não precisamos ir pela cabeça dos outros, nós precisamos ir por Cristo, viver a nossa vida. E se o nosso próximo está em pecado, se você está vendo, você pode auxiliá-lo, recomendando, conversando com ele sobre a palavra de Deus. Se não, ore por ele, por ela. E ore por você mesmo, para que você não seja pego também longe da presença de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te fortaleça. Que você possa experimentar da fé comunitária. Não se vive cristianismo sozinho dentro de casa. A fé é vivida na comunidade. Por isso, Deus chamou você, me chamou para vivermos em comunhão, conversarmos sobre as nossas dificuldades, as nossas lutas e amadurecermos juntos. Que Deus te fortaleça grandemente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse último momento, deixa eu ver aqui se eu tenho mais aqui para baixo aqui. Se alguém mais aqui entrou que eu perdi aqui na minha listinha, creio que não. Aqui eu não tenho mais. Mas quero deixar então meu grande abraço, um excelente domingo para você, em Cristo Jesus. Que você seja fortalecido
nome do Senhor Jesus. Que você desfrute do seu tempo também em família, né? Invista na família. Se você não pode ir, ligue para a pessoa amada, ligue para as pessoas que você se importa. Às vezes um recadinho pequenininho, só estou com saudade de você, eu te amo. São palavras assim que fazem uma transformação muito grande, tanto no coração do outro como no nosso. O autor disse que a maldade, ela afeta quem faz a maldade e afeta aqueles que recebem a maldade. Mas eu quero dizer que, olhando por outra ótica, a bondade afeta também aquele que faz a bondade e afeta aqueles que recebem a bondade. E a prática cabe a mim e a você. Vamos orar finalizando e depois finalizar ainda cantando, depois da oração final, o cântico que nós adoramos no começo, Luz do Mundo. Obrigado, Pai, por essa manhã, pela palavra do Senhor semeada. Obrigado porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Essa verdade, ó Pai, reflete nos nossos corações, reflete no nosso cotidiano, nas pequenas coisas que vemos o Senhor trabalhando as nossas vidas, e nós queremos mais do Senhor. Queremos experimentar dessa graça maravilhosa, queremos ser instrumentos do Senhor onde nós passarmos. Sermos instrumentos, sermos servos dedicados a cada dia. Que a Tua palavra possa florescer nos nossos corações, na nossa mente. Que tenhamos a mente renovada, a mente de Cristo Jesus, a cada dia, para enfrentarmos as nossas lutas, mas também para desfrutarmos de tudo de bom que o Senhor já tem nos dado, a cada dia, a cada momento. Oramos gratos em Jesus. Amém.